Salve, salve, Broncos Country do Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Mateus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre Denver Broncos, e hoje estou gravando um vídeo que deveria ser uma live, né? A gente marcou uma live de pós-jogo, como estamos fazendo aí já há algumas semanas, mas o meu parceiro Pedrão simplesmente sumiu. Não consigo contato com ele, não sei o que aconteceu, espero que esteja tudo bem com ele. E para não deixar vocês sem conteúdo do pós-jogo, eu resolvi gravar um vídeo. Espero que não seja um vídeo tão longo, logicamente não vai ser tão longo quanto uma live seria, mas vou tentar destrinchar aqui todos os detalhes da, infelizmente, derrota que interrompeu a sequência de vitórias do Denver Broncos nessa temporada de 2024. Mas antes de começar o vídeo, aquele recado de sempre, vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal, dá uma chance pra gente. É um botãozinho que você aperta para se inscrever e um outro para deixar o like nesse vídeo, caso você goste, aproveite esse vídeo aqui do canal do Broncos Brasil, porque ajuda demais a nossa divulgação do nosso trabalho aqui, sempre com lives, com conteúdos, com vídeos. Agora que o X voltou também, estamos lá para fazer a nossa cobertura de sempre. Temos nossos amigos no Instagram, o Denver Broncos BR. Enfim, muito conteúdo para vocês sobre o Denver Broncos. Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Um jogo que acaba, marcando um encerramento de uma sequência muito boa que os Broncos vinham tendo. Os Broncos venceram 3 jogos seguidos, uma sequência complicada. 2 jogos fora, depois um jogo divisional contra um rival que a gente não ganhava há 8 jogos, que eram os Raiders. E aí você joga contra os Chargers, que é um time que a gente tem tido sucesso recente, a gente falou bastante disso na semana passada, na live de quinta-feira do Vitor e do Dema. Mas era um jogo que era uma armadilha. Por que era uma armadilha? Eu digo 2 motivos. O primeiro era que os Chargers estavam vindo de uma bye week. Ou seja, eles tiveram uma semana para poder recuperar os lesionados. Nem todos lesionados conseguiram voltar para esse jogo. Mas o principal, que vinha sofrendo com dores no tornozelo, era o Justin Herbert. E esse teve um jogo muito tranquilo. Não foi pressionado, a gente vai entrar nos detalhes, mas foi para mim o fator principal para a gente ter perdido o jogo da maneira como foi, tá? Isso do lado dos Chargers. Do lado dos Broncos, que é o que importa mais pra gente aqui, o principal culpado, obviamente, é o ataque do Denver Broncos. E eu vou começar essa primeira parte, essa primeira metade do vídeo, que talvez até se estenda mais do que metade do vídeo, vai ser pra, não vou esculachar, mas sim, questionar muitas coisas que estão acontecendo de errado no ataque dos Broncos de 2024. Eu tô até com o meu outro laptop aqui com as pautas, que eu tinha preparado para a live, mas eu acho que assim, a primeira coisa que vem à mente é os Broncos pelo terceiro jogo, tá? Pelo terceiro jogo já dessa temporada, lembrando que a gente já jogou 6 jogos, ou seja, em metade dos jogos dos Broncos nessa temporada, os Broncos saíram do intervalo zerados. Não é que a gente fez poucos pontos ou que a gente saiu perdendo. A gente saiu zerado. Para ser mais específico, nesse jogo, o Bo Nix lançou completou 4 passes de 11 tentados para 29 jardas. Isso assim, se fosse, sei lá, os números do primeiro quarto já seriam preocupantes, porque você está completando, um pouco mais de 30% dos passes. Mas quando você leva isso em consideração para o primeiro tempo inteiro, 2 quartos, é muito preocupante. E isso se deu por vários motivos. Os Chargers dominaram o relógio, conseguiram drives longos, teve um drive de 20 jogadas, que para uma defesa é sempre muito ruim você ficar tanto tempo em campo e você ainda sair cedendo pontos. Então, assim, mas por que isso aconteceu? Qual foi o motivo para os Chargers terem tido uma dominância tão grande? Porque o ataque dos Broncos tem muita dificuldade no primeiro tempo.
E aí você pode começar a colocar a culpa em A, em B, no Bo Nix, no Sean Payton, nos recebedores, mas a verdade é que o ataque, quando ele joga da maneira que está sendo orquestrado pelo Sean Payton, né, que a gente chama de aberturas, porque assim, o primeiro tempo você faz aquilo que você planejou durante a semana. Você estudou a defesa adversária, você fez os treinos focados na defesa do adversário, você montou o seu planejamento de terceiras descidas, de red zone, enfim, de todas as situações de blitz, enfim. E as aberturas, né, que a gente chama de openings, do Sean Payton, tem sido um desastre. O único jogo que a gente teve uma opening, né, um primeiro drive, né, aquele drive que assim que são todas as jogadas que você preparou, se preparou durante a semana inteira só para aquele primeiro drive. Em tese, as melhores jogadas, ou assim, uma abertura, né? É o seu primeiro. É o cardápio. É a primeira coisa que aparece lá, é a sua entrada no cardápio. De 5 dos 6 jogos, os Broncos tiveram um 3 and out. O único jogo que a gente conseguiu pontuar, e inclusive foi o touchdown, foi contra o Tampa Bay Buccaneers, na semana 4. Na semana 3, perdão. E foi o drive onde o Sean Payton soltou mais o ataque. Atacou mais em profundidade, não ficou muito estagnado e deixou uma coisa que eu acho que tem sido o grande problema desse ataque. E eu ia falar bastante sobre isso na live, mas vou tentar resumir o que eu falaria na live. O ataque dos Broncos sofre um problema de personnel. Tá? O que é o personnel? Quando a gente fala personnel na NFL, a gente está se referindo ao número de tight ends e o número de running backs. Porque pensa comigo, você tem um quarterback, que em tese é fixo, você tem 5 jogadores da linha ofensiva, correto? Isso soma 6. Você coloca num ataque em campo 11 jogadores, ou seja, você já tem 6, faltam 5. E aí o personnel é um número que a gente atrela, pode ser personnel 10, pode ser personnel 11, e aí eu explico. O primeiro algarismo desse personnel é o número de tight ends, tá? E o segundo é o número de running backs. Ou seja, perdão, o primeiro número é o de running backs e o segundo é de tight ends. No caso, por exemplo, de um personnel 10, ou seja, 1 para você, né? 1, 0. Significa o quê? Que você vai ter um running back e 0 tight ends. Ou seja, já tem 6, né? Que a gente contou lá, quarterback e 5 linha ofensiva, 6. Mais um running back 7, significa que o personnel 10 é o quê? 4 wide receivers. E os Broncos têm muita dificuldade de definir qual que é o melhor personnel. Os Broncos jogam muito em personnel 11, que é um running back e um tight end, e consequentemente 3 wide receivers. Às vezes jogam com 2 tight ends e um running back, ou seja, o personnel 12. Né? Às vezes colocam 2 running backs em campo e um tight end, então seria 21. Então assim, o Sean Payton ainda não conseguiu encontrar o seu personnel principal. E aí o que acontece? Ele muda o personnel em todas as jogadas do primeiro tempo. Você abre com o personnel 10, ou seja, um running back e 4 wide receivers. Aí, sei lá, correu e ganhou 2 jardas. Aí no próximo ele vai e muda, bota um personnel muito pesado, bota 2 running backs, 2 tight ends. Aí vai, corre, ganha 1 jarda. Aí terceira para 7. Aí o que ele faz? Ele bota o personnel super leve, bota um personnel 10, volta pro personnel leve, né? E aí bota os wide receivers mais rapidinhos, Marvin Mims, enfim, a galera que acaba correndo. E aí, o que acontece? Você não consegue criar uma unicidade do ataque. Fica um negócio muito estagnado, você não consegue criar um ritmo no ataque. Porque para você fazer essa troca de personagens, tem que sair uma galera e entra outra. Então, nesse tempo, a defesa adversária também troca o personnel, aí eles trocam uma ideia. Então, assim, eu acho que o grande problema dos Broncos hoje está sendo essa movimentação no ataque. Ao invés de tentar simplificar as coisas, tipo assim, nesse drive a gente só vai fazer personnel 10, a gente só vai com 4 wide receivers, só se tiver ali uma terceira para 1, aí a gente bota os tight ends, o fullback, enfim. Mas não, o Sean Payton, ele quer colocar um monte de informação pro Bo Nix, ficar mudando personnel, ficar mudando para que lado que a gente está atacando, e tá dificultando. Eu falo muito aqui, o Bo Nix não é um calouro comum,
né? Um calouro que chega com atributos físicos, com uma boa mecânica de passe, ou é muito rápido, é muito dinâmico. Mas ele também chega com essa capacidade de ler as defesas. Mas isso aí já é demais. Isso aí é uma coisa que você coloca num quarterback veteranaço. Um Drew Brees, que o Sean Payton estava acostumado, um Tom Brady, um Peyton Manning. Um calouro. Cara, faz o simples, faz o básico. Por quê? Porque o contraste é muito grande. O contraste do Bo Nix no primeiro tempo e o contraste entre o Bo Nix no primeiro tempo e o Bo Nix no segundo tempo, é claro que a gente tem que levar em consideração que a defesa dos Chargers já jogou de uma maneira diferente no segundo tempo. Jogou com o que a gente chama de uma prevent defense, que significa o quê? Soca 2, 3 safeties lá atrás do campo, cede jardas ali no meio do campo, né? Passes completos curtos ou medianos, só para não ceder big plays, que são o que acaba mudando o jogo, né? Mudando o ritmo mental do jogo. Mas ainda assim, o Bo Nix opera muito bem o ataque em no huddle, que não tem aquela rodinha ali entre o quarterback e o restante do ataque, no qual o play caller, que nesse caso é o Sean Payton, passa ali através do ponto pro quarterback repassar a jogada para eles. É uma coisa mais de sinais, é uma coisa mais de tipo, jogada número 1, jogada número 4, e aí todo mundo já sabe qual que é essa jogada. Ele opera muito bem, porque ele é um cara que também improvisa muito bem. É claro que você não pode jogar só nesse ataque em tempo, né, em no huddle. Muita gente me perguntou lá no grupo do WhatsApp, inclusive se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, mande uma mensagem aqui pra gente que a gente vai colocar você lá. A resenha é muito boa durante os jogos, entre os jogos, enfim, lá é muito legal. E aí muita gente me perguntou por que os Broncos não fazem isso, né? Simplesmente porque é muito difícil. É muito difícil porque não só é muito mais cansativo, principalmente pra linha ofensiva, né? Que são os caras mais pesados, os caras que vão ter que ficar correndo toda hora ali, tipo, é uma coisa situacional. Também fica muito difícil de você fazer ajustes que vão ocorrer entre os drives, mas não precisa ocorrer a cada jogada, entende? Esse é o meu problema. Você fazer um ajuste ou outro dentro de um drive, sem problemas, não tem problema nenhum. Mas você fazer a cada jogada, você não consegue criar um ritmo, sabe? E aí entra naquilo que eu já falei em outras lives, já falei em outros vídeos. O Sean Payton tem uma verbologia, né? O play call dele, quando ele tá lá lendo, quando ele tá lá com a pranchetinha dele, que a gente chama de play sheet, e ele tá lá lendo a jogada que ele tá falando, é uma jogada que ele demora às vezes 10 segundos para poder falar. Então assim, você tem 40 segundos para colocar uma jogada assim que termina a outra. O Sean Payton demora 10 segundos. O Bo Nix vai demorar ali entre 10 e 15 segundos para poder, né, repassar a jogada pros caras. Ele vai ter 15 segundos para poder ler a defesa. Às vezes nem isso, porque os caras têm que se posicionar, né? Setar cada um na sua posição. Às vezes tem um motion, né? Um cara sai de um lado pro outro. Às vezes você manda o running back pro slot ou traz o running back do slot pro backfield, enfim. Então, assim, o que eu venho falando aqui é o que tem me incomodado demais. Ao invés de você tentar simplificar, e assim, eu não me importo de ser um ataque complexo, porque eu sei que o Bo Nix consegue digerir isso e ele consegue operar, mas faz isso dentro do jogo, sabe? Ali no começo do segundo quarto, ali no começo do terceiro quarto, quando o seu ataque já está num ritmo. E assim, quem sou eu para julgar o Sean Payton, né? O cara que tá aí na NFL já há mais de 20 anos, mas claramente não está dando certo. Não está dando certo. E ele tem que ter a humildade, a hombridade de admitir que as coisas não estão certas. Eu entendo que o personnel, né, que eu tava falando, eu falei tanto de personnel, mas nesse caso é personnel de pessoas do ataque dos Broncos é debilitado. É muito debilitado. O grupo de skill players dos Broncos compete para ser um dos piores da liga. E eu falo isso sem vergonha nenhuma, assim. É uma coisa que, infelizmente, a gente tá fadado a sofrer esse ano e talvez no ano que vem por conta, né, da troca do Russell Wilson, que nos deixou com poucas escolhas de primeira rodada e até poucas escolhas de segunda rodada. A troca do Sean Payton, que nos deixou sem uma escolha de primeira rodada e nos deixou sem uma escolha de segunda rodada desse ano, né? E também, obviamente, o dead cap que o Russell Wilson deixou. Né? A gente fala bastante aí que esse dead cap vai sim nos ferir, não só esse ano, como no ano que vem. Os 40 e poucos milhões
de dead cap desse ano estão custando aí aos Broncos pelo menos 3 jogadores que poderiam contribuir para o time. Poderia ser um wide receiver, poderia ser um tight end, poderia ser um running back, poderia ser um center, né, que foi um problema nesse jogo. A gente contou com 2 lesões, o right tackle reserva, o Alex Pawzelski, machucou, e quem substituiu ele foi o Matt Peart, ou seja, o seu terceiro right tackle, e o center reserva, que até tem um pouco de química com o Bo Nix, no caso, que é o Luke Wattenberg. O Luke Wattenberg foi o center titular que se machucou, e o Alex Forsyth, que foi o center do Bo Nix em um ano lá em Oregon, mas ainda assim um jogador abaixo da média, sabe? Então acabou sendo um problema. Então assim, o ataque dos Broncos, ele é muito fraco de peças. Então assim, você coloca o 6º quarterback selecionado no draft na 12ª escolha geral, ou seja, não é um blue chip player, não é um jogador, um Caleb Williams, um Jaden Daniels, é um jogador que foi selecionado no top 2. E eu, que sou um dos maiores defensores do Bo Nix, eu admito, o Bo Nix tem as suas limitações sim, ele não é um quarterback perfeito, nunca vai ser, em nenhum momento a gente falou isso, mas quando você coloca tudo isso nas costas dele, é complicado, é muito complicado. Ele, mais uma vez, foi o líder de jardas terrestres dos Broncos. Ele foi o principal corredor do time. Pela terceira vez na temporada. Sabe? Teve uma estatística lá que eu fiquei abismado. O Bo Nix, ele foi responsável por 88% das jardas do time nesse jogo. 88%. Seja passando ou correndo. Né? E aí você entra nos pormenores do jogo. Né? Você, obviamente, o Bo Nix, ele lança uma interceptação logo no primeiro drive, no seu primeiro passe, né, buscando o Marvin Mims, que é um cara baixo, e o passe do Bo Nix foi alto. Né? Você até pode discutir se o passe foi ruim, se o passe não foi. Eu acho que poderia ter sido um passe melhor, mas ao mesmo tempo eu questiono por que você está utilizando o Marvin Mims numa rota post ali, numa rota dig, não dá direito para saber o que ele fez ali, mas no meio do campo, ele que é um recebedor mais baixo, um cara de velocidade, bota esse cara para esticar o campo e usa o Cortland Sutton, o Devon Vale, o Troy Franklin, um tight end, qualquer um ali no meio do campo. E aí o Marvin Mims, ele foi lá, tentou fazer uma recepção miraculosa com a mão, a bola desviou, caiu no colo do safety, interceptação. E aí a defesa ainda até conseguiu segurar ali, só que a custo de quê? Perdeu o Patrick Surtain no primeiro snap defensivo. Ou seja, no primeiro passe do jogo, você é interceptado e já coloca os caras próximo da red zone. E no primeiro snap defensivo você perde o seu melhor jogador, as coisas ali já estavam começando a dar ruim, né? Mas enfim. E aí você entra nas outras coisas, né? Porque teve essa interceptação no primeiro drive, aí foram 2 3 and out seguidos, e aí quando o ataque parecia que estava conseguindo, né, um ritmo, teve uma boa corrida com o Javonte Williams, depois teve uma conversão de terceira descida com o Cortland Sutton, na jogada seguinte o que acontece? Fumble do Javonte Williams. E aí a gente entra naquele ponto que eu venho falando. O grupo de running backs dos Broncos, ele é muito limitado. É um grupo de running backs que você não pode levar em consideração para ganhar jogos, tanto, né, no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. Né? Assim, e a gente vê isso nas estatísticas. Né? O Bo Nix, somando as jardas terrestres dele, ele teve mais jardas terrestres que todos os outros corredores do time. E aí você conta com turnover. E aí isso cansa mais a defesa. Né? A defesa que batalhou até, assim, daqui a pouco eu vou entrar no aspecto da defesa, eu quero falar bastante sobre o ataque, mas a defesa batalhou e, sim, fez o que era possível em alguns momentos, em outros nem tanto, né? A gente vai falar sobre isso, mas, sim, quando o seu ataque não consegue andar e ainda sofre turnovers com S, é muito difícil de ganhar, mesmo com a defesa jogando em altíssimo nível, assim, não tinha como, sabe, não tinha como. E aí, assim, o segundo tempo foi muito melhor, como eu falei. A gente conseguiu rodar um ataque no huddle, a gente conseguiu, né, colocar o Bo Nix em movimento, ele conseguiu desviar de vários sacks de maneira, assim, miraculosa. Sacks, assim, que o cara virou um corredor livre na frente dele e ele conseguiu escapar.
Teve um snap que ia ser um sack gigante, que o Garrett Bowles foi simplesmente destruído pelo Bud Dupree e ficou olhando, né, enquanto o Bo Nix escapava magicamente do sack e virou uma jogada de 20 jardas, né, um momento muito especial. Ali eu achei que, assim, até o ataque ia dar um clique, assim, e que as coisas iam começar a melhorar, mas acabou que não rolou, né. Mas enfim, o play call começou a ficar mais agressivo, obviamente, porque você está perdendo por 20, 23-0. Você começou a utilizar as armas do Bo Nix, que é atacar o meio do campo, que ele faz muito bem isso, né? Que é principalmente no conceito dagger, que a gente chama, é um recebedor fazendo uma rota vertical e um outro tá indo como se fosse vertical, e aí ele vai e corta para cá, pro meio do campo. O Bo Nix já acertou o Courtland Sutton na temporada, o Josh Reynolds, o Devon Vale, enfim. Nesse jogo ele teve uns 3, 4 passes nessas rotas profundas, mas no meio do campo, né? Então, assim, um jogo realmente pra esquecer do Sean Payton, mais um. E aí, assim, eu entendo que muita gente vai acabar colocando 100% de culpa no Bo Nix, e eu não tiro, de fato, grande peso dessa derrota nele, porque ele teve sim momentos que os recebedores estavam lá, né, e ele não acreditou na proteção. Entendo que ele estava com center reserva, estava com right tackle third string, né, o segundo reserva, mas ainda assim tinham pockets bons, e ele se desesperava e já começava a correr, já tentava escapar, enfim. Mas ainda assim, cara, o Sean Payton é um cara consagrado na NFL e, assim, eu sei que ele não vai deixar de ser o play caller do time, eu nem quero que isso aconteça, mas ele tem que colocar isso na cabeça, que ele não está tendo o Drew Brees para operar esse ataque. Por mais brilhante que seja o Bo Nix operando esse ataque para um calouro, considerando que ele é um calouro, ele ainda é um calouro. O 6º quarterback escolhido no draft. Tem um motivo para ele ter sido o 6º quarterback escolhido do draft, sabe? Então, assim, o Sean Payton tem que vestir o casaco da humildade, tá? E simplificar o ataque em alguns pontos, deixar o Bo Nix ter mais chamadas dentro de campo, né? Algumas jogadas mais rápidas, até de jogo corrido mesmo, né? Enfim. E para coroar essa disaster class do Sean Payton, o momento que mais me deixou, assim, indignado foi, depois de você conseguir 2 touchdowns, né, com 2 drives excelentes do Bo Nix, um deles começando na linha de 5 jardas da defesa e marchando até o final, né, que foi o primeiro, foi o touchdown do Troy Franklin, o primeiro do calouro, que eu, inclusive, tenho muita esperança que vai ser um ponto chave do ataque desse ano e dos próximos anos, tá? A conexão dele com o Bo Nix é realmente muito especial. E depois você consegue um touchdown espetacular do Courtland Sutton, inclusive num lance ali que há controvérsias, a gente não sabe exatamente se foi touchdown mesmo, mas ele, sim, fez uma recepção espetacular com uma mão. Aí você pode discutir se ele estava dentro de campo ou não, mas foi espetacular. E aí você deixa o jogo 23-13, isso, 23-13 com um touchdown, e aí você vai para 2 pontos. Por quê? Se você vai para 2 pontos, você consegue, fica 23-15. Se você recupera a bola e faz mais um touchdown e uma outra conversão de 2, o jogo tá empatado. E aí o Sean Payton, pela primeira vez na temporada que a gente foi para 2, que a gente precisou ir para 2, o Sean Payton me chama um jet sweep, que é simplesmente o Bo Nix recebe o snap, dá um passezinho para frente, um recebedor que tá vindo de lá só recebe a bola e começa a correr horizontalmente e acha o melhor gap. Ele simplesmente pegou o Marvin Mims, que estava tendo um jogo bem abaixo, porque primeiro ele forçou, entre aspas, a interceptação. Depois, numa deep ball do Bo Nix, numa 3ª-5, ele não conseguiu ajustar para fazer a recepção e não conseguiu dar aquela atrasadinha pro defensor, né, fazer aquele pass interference, que acontece toda semana na NFL, né? E aí o Sean Payton achou que era uma boa ideia colocar a bola nas mãos dele, né, num jet sweep, ele correr na direção do seu 3º right tackle, né, o seu right tackle reserva do reserva, e quem estava bloqueando no outside era simplesmente o Jaleel McLaughlin, que é um running back anão. Anão não, ele tem a minha altura, 1,73 não é anão, mas para os padrões da NFL é um jogador baixo. E aí os dois perderam os bloqueios, tanto o Matt Peart quanto
o Jaleel McLaughlin e a gente não conseguiu a conversão de 2. E aí o jogo se manteve num jogo de 2 posses, né? Então, assim, e detalhe, o Courtland Sutton não estava nessa conversão de 2 pontos. Ele não estava em campo nessa conversão de 2 pontos. Ou seja, a sua melhor arma de red zone. No ano passado teve 10 touchdowns. O Courtland Sutton teve 10 touchdowns no ano passado. A sua melhor arma de red zone não está na jogada mais importante da temporada até aqui. Qual que é a justificativa? Qual que é a explicação para isso, sabe? Estamos tentando dar um look diferente aqui para a defesa, para eles ficarem confusos. Irmão, não é para você inventar. Você tem que fazer o básico. Faz o básico. Bota o Courtland Sutton isolado, vê se o matchup é bom e joga a bola nele. Sabe? Essa jet sweep é uma jogada que não tem leitura. Você simplesmente recebe o snap, joga para cima, o corredor vem correndo e tenta achar um espaço. Sabe? Tenta no próprio espaço, ele tenta achar gaps, ele tenta achar buracos para poder entrar na end zone. É um conceito que eu particularmente odeio, né, na red zone, mas enfim. Agora já passou, né? E aí a defesa não conseguiu parar os Chargers a ponto de dar um tempo suficiente pro ataque. A gente até conseguiu um field goal no final, mas precisou ir pro onside kick e não deu certo. Enfim, teve 2 tentativas, inclusive a segunda quase deu, mas enfim. O jogo já estava perdido. E aí agora eu quero falar um pouquinho sobre a defesa. Eu já sentei o aço aqui no ataque, né? Merecido, assim. É inacreditável, assim. 4 passes completados de 11, 29 jardas e uma interceptação. 0 pontos 0 pontos nos 3 primeiros quartos. Isso que a gente tem que destacar. Não foi só no primeiro tempo. Foram no primeiro, no segundo e no terceiro quarto. 0 pontos, né? Enfim. A defesa, vamos lá. A defesa ela fez o possível em alguns momentos, mas ela sofreu muito com os passes no meio do campo. O Herbert teve muito tempo para poder escanear o campo e nesse caso fica muito mais fácil de você operar quando você lembra que você não tem que excluir um lado do campo por conta da lesão do Patrick Surtain. O Patrick Surtain ele acaba isolando um lado do campo, ele consegue isolar um recebedor e o Herbert teve tempo para poder operar o ataque dele, né? Ele não teve nenhuma big play, tirando o touchdown, que foi mais trabalho do running back do que propriamente dito do Herbert, apesar de ter sido um baita passe, né? Numa wheel route, que o running back ele sai em profundidade assim pela lateral, queimando o Cody Barton, o linebacker. Linebacker que está substituindo o Alex Singleton como o principal linebacker do time. Mas o que me, assim, deixou muito preocupado é que, assim, a gente vai jogar um jogo agora e a gente vai ter um pré-jogo contra o New Orleans Saints já na quinta-feira e vamos jogar sem o Patrick Surtain. Por quê? Porque ele está no protocolo de concussão e você acaba, como é uma semana curta, você não vai ter tempo hábil para ele poder voltar da lesão, da concussão, né? De ser liberado do protocolo de concussão. Então, assim, é bem possível que a gente jogue novamente sem o Patrick Surtain, né? E, assim, a gente vai enfrentar um ataque que já teve sucesso nessa temporada pelo ar, né? Apesar de que está com o quarterback reserva, ou talvez os 2 recebedores principais também não estejam no jogo, mas, enfim, quando você joga sem o Patrick Surtain, você fica, obviamente, desguarnecido na posição de cornerback. E os Chargers tiveram um jogo bem tranquilo em relação a correr com a bola. Eles correram muito bem com o J.K. Dobbs. Ele teve quase 100 jardas em acho que 11 tentativas, alguma coisa assim. Teve um touchdown terrestre, né? E eles converteram 11 de 18 terceiras descidas, né? Quando você converte 50% das suas terceiras descidas, você praticamente ganha o jogo. Quando você converte mais do que isso, né, não tem nem o que fazer. Assim, realmente os Chargers mereceram ganhar esse jogo, apesar deles quase terem entregado no final, né, no melhor jeito, Los Angeles Chargers, eles mereceram sim ganhar esse jogo, né, e eu acho que foi um time muito resiliente, porque assim, terceira descida é o que você mais quer chegar quando você é da defesa, e os Chargers converteram elas de várias formas diferentes. Foi pelo chão, foi pelo ar em terceiras descidas curtas, foi pelo ar em terceiras descidas médias e foi pelo ar em terceiras descidas longas, né? Várias terceiras para 8, terceira para 10 que eles converteram,
né, de maneiras diferentes, colocando a bola na mão de recebedores diferentes. Foi um jogo muito bom do Justin Herbert, apesar de não ter sido assim um jogo de 300 jardas, 4 touchdowns, mas foi um jogo muito seguro, né, um cara que é um baita quarterback e, enfim, acho que foi o primeiro jogo, né, da temporada que ele de fato foi muito bem, que ele foi o Justin Herbert que a gente infelizmente está acostumado a ver. E aí eu queria terminar da defesa com o meu receio dos times começarem a aprender a jogar contra essa defesa do Vance Joseph. Né? É claro que você jogar sem o Patrick Surtain, sim, digamos que assim, você tem a sua planilhazinha lá de jogadas do playbook defensivo. Você corta metade ali do que você pode fazer se você tá sem o Patrick Surtain. A verdade é essa, né? Foi a disparada pior partida da defesa no ano, e ainda assim, em alguns momentos, ela deu a chance ao ataque de tentar, né, fazer uma retomada ali, uma virada, mas não foi o necessário. Bom, já tem meia hora de vídeo aí, falei bastante, seria mais ou menos o equivalente à metade de uma live, e aí eu queria, assim, fazer uma reflexão, porque, assim, 3-3 não é o pior dos mundos. Vou lembrar pra vocês, no ano passado, com um time em tese muito mais bem estabelecido, tanto em termos de jogadores, de não comissão técnica, porque era o primeiro ano, enfim, mas de situação. Nesse momento da temporada, o time estava 1-5. Tá? 1-5. E aí, ou 2-4, não lembro, mas enfim. E agora, com um quarterback calouro, com um dead cap monstruoso, sem o seu right tackle titular já há 3 jogos, perdão. Com um jogo terrestre muito, muito, muito fraco, muito, muito fraco, por diversos motivos, você tá 3-3 e a temporada tá longe de acabar, tá? Mas o 3-3, eu acho que ele é a melhor definição para esse time. É um time que não é o pior time da liga, como muita gente apontou, né? Inclusive, a gente já fez essa denúncia aqui, tem página famosa que lá na off-season colocou a defesa dos Broncos como uma das piores da liga, né? Amiga do touchdown, de acordo aí com uma página famosa. Mas certamente também não é um time que vai brilhar e vai empolgar toda semana. É um time que está sendo comandado por um calouro, que tem diversos problemas no ataque, principalmente em termos de nomes para impactar o jogo, vários problemas de salary cap, né, por conta do contrato do Russell Wilson, e um time que jogou sem o seu melhor jogador durante o jogo todo, né? Então assim, 3-3 tá ótimo, tá? Tá ótimo considerando a situação que o time se encontra e considerando esse início difícil de tabela que os Broncos tiveram. Daqui pra frente, a tabela também vai ter jogos difíceis, mas a gente vai ter 2 jogos que, em tese, os Broncos deveriam entrar como favoritos. Nesse Thursday Night Football contra o New Orleans Saints, que vai jogar com seu quarterback reserva, provavelmente vai jogar sem seus 2 recebedores principais, o Chris Olave, que saiu com uma concussão, e o Raheem Shahid, que é a ameaça em profundidade do time, se machucou no joelho e os insiders disseram que deve ser uma lesão complicada, que ele não deve jogar o jogo de quinta-feira. E é uma defesa que tomou no domingo agora contra o Tampa Bay Buccaneers 51 pontos em casa. O time que a gente manteve em 7 pontos jogando em casa, né, o Tampa Bay Buccaneers, fez 51 pontos contra o New Orleans Saints. Então não existe desculpa nenhuma pro ataque dos Broncos ter uma atuação ok. Eu não tô pedindo uma atuação assim estelar. Seria muito bom, né? Mas não tô pedindo aqui 40 pontos. Não tô pedindo. Eu tô pedindo uma atuação honesta. Uma atuação assim. Se você fizer 20 pontos nesse jogo, 20 ou mais, você vai ganhar esse jogo. Vai ganhar. Tá? É isso que eu peço pro ataque. Tá? E aí, pra finalizar, né? O que eu gosto sempre de fazer um resumo, né? De onde a gente se encontra, do que a gente. Da onde que a gente pode chegar, né? Como eu falei várias vezes aqui nessa live, o time hoje está numa situação muito complicada em relação ao dead cap, né? Até ano que vem a gente vai ter esse problema, né?
É um time que falta talento. É um time que não vai conseguir investir muita coisa, né? Vai ter o draft do ano que vem, vai ter a free agency do ano que vem, mas enfim. O time tá muito longe ainda de ser um time que vai competir de várias frentes, digamos assim. A gente vai ter um jogo aqui que a gente vai conseguir bem, vai ter um outro que a defesa vai conseguir ganhar pra gente, um outro jogo aqui que o Bo Nix vai ter uma atuação muito boa, né? Mas de forma geral, ainda assim, é um time muito debilitado. Muito debilitado. E aí, vocês vão me perdoar pelo... Já usei isso várias vezes aqui, né? Mas esse time, ele está sendo montado para ter, não vou dizer um all-in, mas ter o seu ano de breakout, né? Aquele ano de realmente as coisas começarem a clicar em 2026. E eu sei que é um saco falar isso, parece que todo ano a gente fala, não, o ano que vem é o ano dos Broncos. Mas eu vejo 2026 como o ano que a gente vai ter o terceiro ano do Bo Nix como titular, se tudo der certo. E vai ser o ano que a gente de fato vai ter como investir nesse time. A gente vai estar no contrato de calor do Bo Nix e a gente vai ter como municiá-lo com armas, seja ofensivas e armas para defesa também. Então é isso. Assim, o que eu peço para vocês, não se prendam, a menos que seja uma catástrofe, né? Os Broncos percam todos os jogos daqui pra frente, mas não se prendam a resultados. O time, ele tem que evoluir. É um time muito jovem e é um time que precisa evoluir. Se a gente conseguir, ao final da temporada, garantir, olha, o time evoluiu. Desde a primeira semana até a última semana, o ataque principalmente, né? A defesa eu acho que chegou num ponto que a gente, daqui pra cima, é nível defesa do Super Bowl de 2016. Do Super Bowl 50. Se o ataque mostrar evolução, crescimento em frentes diferentes, eu vou dar a temporada como satisfatória. Acho que o time tem condições de brigar ali até o final. Brigar, não tô falando que vai aos playoffs, mas brigar ali até o final da temporada por uma vaguinha nos playoffs, acho. Acho que a tabela, inclusive, vai ser favorável pra gente nisso aí. Mas o time precisa jogar. E o Sean Payton precisa entender que ele não está rodando o ataque do New Orleans Saints de 2013 com Drew Brees brigando por MVP. Ele está lidando com um calouro, né, que apesar de ser muito acima da média nesse quesito de operar bem um ataque complicado, ainda assim é um calouro. Bom, quase 40 minutos de vídeo, acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz na história desse canal, mas é para compensar o fato que a gente não teve uma live hoje, tá? Na quinta-feira a gente está de volta aqui, provavelmente não serei eu, provavelmente será o nosso amigo Vitão, lá do Denver Broncos BR, junto com o parceiro dele, o Dema, antes do jogo, né? O jogo vai ser 9h15, a live deve começar às 7h30, 8 horas, e aí a gente já engata ali no Thursday Night Football, que é um jogo muito importante para os Broncos, a volta do Sean Payton para New Orleans, ou seja, a torcida vai estar muito inflamada, tenho certeza que eles vão querer ganhar do Sean Payton, não vão entregar de bandeja esse jogo, e é um jogo que pode definir muita coisa pro time esse ano e pro desenvolvimento do Bo Nix, beleza? Vou ficando por aqui, peço mais uma vez para você que não é inscrito no nosso canal, considere-se se inscrever aqui, é um botãozinho que você se inscreve, é de graça, eu prometo que é de graça. E se você gostou desse vídeo, gostou das análises que eu trouxe aqui, deixa um likezinho aqui também, que ajuda demais a divulgação do nosso trabalho aqui no Broncos Brasil. E é isso, vou ficando por aqui, Go Broncos, let's fucking Bo, e até a próxima, pessoal, um abraço!